Paz do Senhor Jesus Cristo. A graça é algo que ela deve ser buscada. Perdão de Deus, ele tem que ser buscado, desejado, querido, e tudo isso ardentemente. Às vezes alguém se interessa por alguém e essa pessoa ela faz alguma coisa que a outra pessoa não gosta. E essa pessoa não quer mais falar com ela, não quer mais estar com ela, mas a pessoa gosta muito da outra. Então ela busca ardentemente o perdão dessa pessoa. Ela faz de tudo para que a outra pessoa a perdoe. Se as pessoas buscam perdão um dos outros, de pessoas que elas supostamente gostam e amam, por que não buscar o perdão de Deus? Então algumas pessoas veem o perdão de Deus como algo banal, quando na realidade estão vendo o próprio Deus como algo banal. Quando você se interessa por alguém e gosta de alguém de verdade, ama essa pessoa, e você erra com essa pessoa e essa pessoa não quer estar mais com você, você busca ardentemente se retratar. Não só pedindo perdão, mas se comprometendo a não cometer aquilo que trouxe a separação. Quando alguém ama a Deus, é da mesma maneira. O ladrão da cruz, ele buscou o perdão do Senhor Jesus Cristo. Ele pediu que o Senhor lembrasse dele quando entrasse no seu reino. Na verdade, ele pediu que Deus em Cristo estivesse lembrando dele já naquele momento, porque ele era um pecador e ele confessou isso. Tanto aquele que estava zombando de Jesus, como ao próprio Cristo, como a todos ali que estavam ouvindo. Porque essa declaração só pode ter sido escrita na Bíblia porque alguém ouviu. A Bíblia fala que nossa decisão por Cristo ela deve ser pública e publicada. Nós nunca devemos nos envergonhar de sermos amigos de Cristo. Nós nunca devemos nos envergonhar de buscar o perdão de Deus. Nós nunca devemos nos envergonhar de buscar a misericórdia, a bondade, a benignidade de Deus. Nós devemos nos envergonhar de buscar o pecado, os vícios. Coisas que ofendem Deus e traz a separação de Deus das nossas vidas. Foi por causa do pecado que o homem se separou de Deus. Não foi Deus que buscou se separar do homem, mas o homem pecando buscou se separar de Deus. E quando você busca o perdão de Deus em Cristo, você está buscando a reconciliação que Ele já deu através de Cristo, mas essa reconciliação ela deve ser buscada, desejada e querida ardentemente, fervorosamente, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Eu conheci um homem que ele disse que adulterava contra a mulher dele. E eu perguntei que se ele não se importava, com o juízo de Deus, porque existe um juízo para quem vive no pecado, para quem busca viver no pecado, Aí ele falou que era só pedir perdão para Deus, era só adulterar e pedir perdão para Deus, que estava tudo certo. Então, a pessoa já tomando a decisão de pecar e depois achando que vai pedir perdão a Deus e vai ficar tudo bem. O perdão também deve ser buscado com sinceridade e verdade. O perdão deve ser buscado em espírito e em verdade. O perdão não pode ser buscado na carne e
nem na mentira, na falsidade, no fingimento. A pessoa já maquina o erro e depois vai pedir perdão a Deus. Já pensou, alguém tem uma companheira, um companheiro e já pensa dessa maneira? A pessoa já pensa em adulterar e depois pedir perdão porque sabe que o outro vai perdoar, o outro tem que perdoar. Não. O perdão de Deus não é assim. Deus, ele não derrama a graça dele para falso, para fingido, porque isso são atitudes de falsidade e fingimento. Alguns acham que a graça de Deus é uma liberação para viver no pecado. Antes eles pecavam, viviam no pecado, aí tinha uma condenação e ia para o inferno. Aí Deus enviou Jesus Cristo. Aí tem a doutrina da graça, então agora, antes eles pecavam e iam para o inferno, agora podem pecar e ir para o céu. Nada disso. A graça é um poder do Espírito Santo na vida do pecador arrependido, que se converte, e confessa a Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma. Ele recebe um poder do Espírito Santo para não viver mais no pecado. Então, quem tem a graça de Deus se arrepende, confessa e se converte. Quem tem a graça de Deus busca o perdão dos pecados sinceramente, verdadeiramente, em espírito e em verdade. Quem tem a graça do Senhor Jesus Cristo não se acomoda no pecado. Peca, porque todos nós somos pecadores, mas há um quebrantamento em sua alma, um contritamento, há uma tristeza. Aquilo que outra hora faz ela ficar alegre, se sentir bem, já faz ela ficar triste. Ela não se sente mais bem fazendo aquelas coisas, porque atrapalha a sua comunhão com Deus. É como um homem ou uma mulher solteira que fica com um, fica com outro, sai e assume o compromisso com outra pessoa e ama aquela pessoa de verdade, gosta daquela pessoa. Então sair, ficar nas baladas, ficar com outras meninas, ficar com outros caras, aquilo ali não faz ele bem. Por quê? Porque ela está com um compromisso com uma pessoa. E ela não quer se separar daquela pessoa. E ela sabe que para ficar com aquela pessoa tem que ser fiel. Porque não tem como ter comunhão em relacionamento algum com infidelidade. E tem que ser das duas partes. A parte de Deus nunca vai ser infiel. Então a parte da fidelidade cabe a nós. E para ser fiel a Deus, tem que ter sinceridade. Tem que ter arrependimento. Tem que ter confissão e conversão em Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Tem que buscar a Deus, tem que buscar o seu perdão. Em espírito e em verdade. Tem gente que está numa certa posição, está numa certa situação que exige um tipo de comportamento no meio cristão, no meio evangélico. Mas aquela pessoa ela vive no pecado. Ela é adúltera, é prostituto, é mentiroso, é enganador. E de alguma maneira aquele pecado ele é desmascarado. Aí a pessoa vai a público e pede perdão daquele pecado, mas não com sinceridade, não com verdade. Está pedindo perdão porque não quer perder os privilégios da terra. Posição, cargo, admiração, adoradores. Então, não quer perder o destaque. Então quer se passar como uma pessoa sincera, mas só está confessando o pecado ou pedindo perdão porque foi a público. Porque se alguém não tivesse visto, não tivesse botado nos meios de comunicação, estava lá pecando ainda, estava lá cometendo um erro. É como o ladrão que ele é pego roubando. Às vezes vem um arrependimento ali porque foi pego.
Quando alguém comete um crime, alguma coisa, vem a vergonha de estar sendo preso, não é a vergonha de cometer o ato. Então é diferente. Então quando você tem a graça do Espírito do Senhor sobre você, o arrependimento vem, independente se alguém viu ou não. Porque você sabe que Deus está vendo, os anjos estão vendo. As pessoas usam um ditado que não se pode enganar a Deus, não pode enganar nem o diabo, vai enganar a Deus. E quando a pessoa está na prática do pecado, no erro, na falsidade, na mentira, quem é que está com ele ali? O Espírito Santo? Não. O Espírito de Satanás. Então a graça de Deus não é algo barato. É pela graça. Mas não foi de graça. Houve um preço pago pelo Filho de Deus. O preço do seu sangue, do seu corpo que foi moído e ferido naquela cruz. Perdão não é algo fácil. Toda a trajetória de Cristo mostra como foi difícil perdoar. Sai de uma posição de glória, de honra e de louvor, diante de anjos, arcanjos, querubins, serafim, para vir ser tratado aqui como um bandido e o pior dos bandidos. Porque só era crucificado numa cruz o pior dos bandidos. O pior dos marginais. Barrabás era o pior dos bandidos e foi solto por causa de Cristo. Por causa de Cristo, Barrabás foi solto. Por causa de Cristo nós somos libertos da condenação, do julgamento que há de vir sobre toda desobediência. Porque não pensa que as injustiças que acontecem, elas vão ficar impunes. Mas todos nós cometemos injustiças de alguma maneira. E aqueles que tomam Cristo como único Senhor e Salvador, Cristo tomou as suas dores. Na minha adolescência, quando a gente tinha uma confusão, uma briga assim, tinha muito esse negócio de um comprar a briga do outro. Tipo, um era mais fraco, um não aguentava a briga. Baruque! Baruque! Aqui, Baruque! Aqui! Um não aguentava a briga, aí outro mais forte comprava aquela briga, porque o outro não aguentava. Então, a briga da salvação da nossa alma nós não aguenta. Aí teve um que comprou, foi lá e comprou a briga. E esse é o Senhor Jesus Cristo. Mas para que haja o efeito dessa compra, tem que ter um arrependimento. Tem que ter a confissão, a conversão em Cristo, como único Senhor e Salvador da sua alma. A partir do momento que você toma essa decisão sinceramente, com arrependimento de pecado, a sua briga ela foi comprada. Então o perdão de Deus, você tem que buscar o perdão de Deus. Ainda que Deus conheça todas as coisas. Ainda que Deus conheça cada um de nós. Mas independente dele nos conhecer ou não, nós temos que conhecer ele. E você só vai conhecer Deus através de Cristo. Através do arrependimento, da conversão, da confissão nele como único Senhor e Salvador. Só vai conhecer a Deus através da busca do perdão dos seus pecados. Você só vai conhecer a Deus através da sinceridade, da verdade. Só se pode conhecer Deus em espírito. Porque Deus é espírito. Não se pode conhecer Deus na carne, sem arrependimento, sem conversão, sem Cristo como único Senhor e Salvador, porque Ele é o mediador. Foi Ele que foi para a cruz sem pecado. Ele que morreu na cruz pelos nossos pecados, sem merecer. Ele tomou o nosso castigo, Ele tomou o nosso juízo, Ele tomou nossa condenação. Nosso quem? Dos que creem na mensagem da cruz. E a mensagem da cruz é o Cristo. Porque uma cruz sem Cristo não é a mensagem. Se Cristo não passou por aquela cruz, não é a mensagem. A cruz vazia de Cristo simboliza que Ele esteve ali. Porque qualquer um pode pegar uma cruz e fazer uma cruz aí. Uma cruz não quer dizer nada, não. Eu posso fazer uma cruz aqui agora, com essas madeiras aqui, mas não é a cruz de Cristo, não foi aquela que Ele foi pendurado. Aquela que foi pendurada nem existe.
E ainda que se existisse, se as pessoas começassem a adorar, seria idolatria. A gente não deve adorar a cruz. A gente tem que adorar a mensagem da cruz, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo sem a cruz ainda tem valor, mas a cruz sem Cristo não tem valor nenhum. Assim é o ser humano. O ser humano sem Cristo tem valor nenhum. O valor do ser humano está em Cristo, como único Senhor e Salvador da sua alma. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto.